que as pessoas que são inteligentes emocionalmente são chamadas de frias? Alguém sabe falar por quê? Sabe ou não? Porque elas conseguem na interpretação não entregar o ouro. A emoção dessas pessoas que são inteligentes emocionalmente não são esmeraldas à flor da pele, são esmeraldas a 15 metros de profundidade, são preciosas e estão escondidas, elas não deixaram reveladas isso. Então quando você começa a ser muito inteligente emocionalmente, trata essas toxinas que eu vou falar aqui, vai acontecer um milagre na sua vida. Você não vai ficar o tempo inteiro assim, estou com vergonha, sua cara fica com lua, muda de cor. Você começa a canalizar isso e não demonstra se você quiser. Se você quiser, você consegue demonstrar. Então depois que entrou o sentimento, vem, está aqui, ó, o mundo real, o mundo sentimental, sentir. Pensa no impacto de um tiro, você sentiu. Aí você tem que entender, mas por quê? Entendeu o porquê, aí vem para a absorção. A absorção está aqui, vem para a conversão da emoção, a emoção vai ser exposta. Aí vai vir ou uma ação ou uma omissão. O que vai acontecer? Se você se omitir, vai dar um resultado. Se você agir de forma ativa, vai dar um resultado. O resultado tem que igualar com o mundo real. Por que você pergunta para um petista assim, mas vocês acreditam no Lula? Mano, os caras estão normal na cabeça deles, eles não acreditam em nada que você está falando. Eles interpretam o mundo de um jeito. Eles têm uma emoção como se fosse tudo honesto, coisa mais louca que eu já vi. E eles agem como se aquilo fosse a salvação. Sabe por quê? Porque no mundo real, o Bolsonaro virou um demônio na cabeça deles. E no nosso mundo, o Lula é um demônio. Vocês querem saber do mundo real? Os dois não são demônio. Um é honesto demais e o outro é ladrão. Esse é o mundo real. Esse é o mundo real. Só que o ladrão tem uma coisa melhor que o honesto. Você quer saber o que é? O ladrão é político. O ladrão dá conta de conversar com todo mundo. O honesto não tem paciência de falar com o vagabundo. Você sabe o que acontece? O honesto não dá conta de ser político. Apesar de ser político há 30 anos. E na interpretação, você quer que eu continue a interpretação ou não? Olha o povo. Olha lá, o Bolsonaro vai dar uma entrevista. O Bolsonaro não tem paciência com gente que conversa fiado. Não tem um repórter que não levou uma dele até hoje nesses 4 anos. A pessoa fala, ele... Trau, quem está assistindo? A pessoa está interpretando e fala, ixi, ele é desequilibrado. E o cara está certo, só que está fazendo da forma errada. Vocês estão entendendo ou não? O Bolsonaro mandou muito bem na pandemia. Só que os caras falaram, nós vamos pegar você para Cristo agora, nós vamos te ripar. E aí como que ficou a opinião pública? Do jeito que alguém estava vendendo. Ou seja, eles sentiram, mesmo que de a forma errada, eles sentiram e aquilo virou a verdade. E aí é transmitido na emoção, a emoção foi apertar o número 13 lá na urna. Você tem que aceitar uma coisa, tá? Independente de qualquer coisa que possa ter de fraude ou não, na pesquisa estava exatamente dividido ao meio o país. Isso é real. Isso, se você não entender também, você vai ficar preso, mas 6 meses, 1 ano, 2 anos, você nem vai produzir. Você vai começar a interpretar o mundo como se fosse acabar a sua vida por causa do Lula. E não vai. Se você é alguém que é livre, próspero, você vai prosperar. Fique em paz, não vai. Nós não vamos deixar isso aqui acabar. Agora vocês têm que entender o que é a relação da realidade com o sentimento, com a emoção, com a ação ou com a omissão que vira resultado e volta para o mundo real. Por isso que a gente tem que fazer uma lavagemzinha no cérebro. Faz sentido lavar esse cérebro aí agora ou não? Então tá bom. O que acontece? Se você se irrita com alguém, você não entendeu o mundo real. Porque quem faz o papel de irritante é alguém mais baixo que você. Só que quando essa pessoa te atinge, você passa para debaixo dela, é um jogo. A pessoa te irritou? Irritou, você passou para debaixo dela. Ela cresceu no jogo. É como se fosse um xadrez, ela avançou para dentro do seu campo. Aí você fala, por favor, me explica o que é. Não se importe com as palavras nem com as ofensas. Entenda qual que é a intenção por trás da pessoa. A alma dela só está gritando e precisando de ajuda. Mas como você não sabe ver o mundo real, você ficou ofendido com a besteira que ela falou. No casamento, se você entender isso, você fica casado 200 anos e vive só 120.
Você fala, não, eu já entendi, ela só está chamando a atenção. A mulher quando está insegura, o que ela não faz? O homem que quer provar masculinidade, o que ele não faz? Faz idiotice, gente. Nós somos um povo desconectados da realidade. Aí nós vamos tratar as coisinhas. Vocês querem tratar ou não? Sim. Então tá bom. Quem não fez esse desenho, eu recomendo que faça. O real, o mundo. Esse mundo do sentimento é um mundo virtual, é um mundo de crença. Mundo de emoção é um mundo de energia sendo descarregada de volta. É como se você fosse um ponto de terminação de rede e a energia bate em você e vai para outro lugar. Como se o sol refletisse em você e fosse para outro lugar. Vou explicar melhor. Vou explicar de um jeito bem simplório. Se você for um espelho e for límpido, traduzir na realidade, o espelho bate em você, a luz continua propagando. E essa luz propaga com calor, inclusive. Tem prédios no mundo que o sol derrete as peças dos carros na rua, queima a gente. Vocês sabem disso, né? Porque o espelho está numa inclinação perfeita e ele está limpo, então a energia também é transferida junto com o calor. Agora vamos pegar o mesmo espelho, o espelho está top, manda barro nele. Vai refletir o sol? Vai só absorver o calor. O que significa isso? Sentimentos errados. O que é um sentimento errado dentro do seu íntimo? É o seu sentimento não está limpo e equalizado com a realidade. Aí quebra o ciclo, aí você sofre. Sabe por quê? Porque ao invés de refletir o calor vai ficar aí em você. Alguém sabe me explicar por que essa caixa de som aqui, ela está num sistema line array? Por que ela é preta? Sabe ou não? Por que esse auditório, o teto, as paredes, tudo é preto? Porque as cores também refletem o som. Quando você vê aquelas caixas de estúdio da cor branca, por dentro é preto. Isso aqui, ó, ajuda a absorver o som, essa cor preta. Eu também já fui sonoplasta profissional. E eu posso falar. Observe as coisas e interprete. Por que as coisas são desse jeito? Por que esse canhão de luz é preto? Tudo tem explicação. As cores também fazem isso. Aí você imagina, a água faz isso. Se eu ligo um som e propago ele num rio, o rio é igualzinho um espelho. Vocês sabem disso também? Quem mora perto de um rio, meu Deus do céu, toca uma festa lá para cima, a água traz, reflete as ondas. Olha que loucura. Aí você fala, o que a água tem a ver com o cérebro? 70% do seu corpo é água. Começaram a entender a relação ou não? Isso é o mundo real, seja bem-vindo. Se você não estiver acreditando no que eu estou falando, você vai fazer o seguinte. Você vai lembrar quando tinha uns padres e uns pastores na década de 90 na televisão que falavam assim, eu vou fazer uma reza, ou então eu vou fazer uma oração, pega um copo com água e põe em cima da televisão. Lembra não? Aquilo parecia uma palhaçada, aquilo lá é real. Vocês querem a prova ou não? É científico, pode pesquisar. Eles colocaram a voz do Hitler e filmaram, né, microscopicamente, como que as células da água se comportam. As células de água, quando tem uma música agitada de rock, ou a fala do Hitler, que é uma fala carregada, né, ou com ódio, as células se dispersam. Quando é Beethoven, a fórmula vai mudando. Elas ficam simétricas. Quem já viu isso? Levanta a mão. Pelo menos já viu. Se você pegar um arroz e falar, essa é mais impressionante, fala com os seus filhos vão aprender pro resto da vida. Esse é o mundo real. Fala coisas pesadas pro arroz. O arroz não tem coração, não tem ouvido, só que é energia. Libera a energia e você vai ver que não é sobre o arroz, é sobre essa boca de defunto que você tem. Fala mal, arroz nojento, arroz... Xinga o arroz. É patético fazer isso. Deixa o arroz lá. Vai no outro e abençoa. Aquele lá vai embolorar. Alguém também já viu isso, sim ou não? Ainda bem que vocês viram, que fica parecendo até a história da carochinha. Fala assim comigo, tudo é energia. Então, o que é, Pablo? O problema é o arroz que não tem inteligência emocional, é a minha boca que é um defunto. Ou é a minha boca que é um sepulcro aberto. É a sua boca. Você vai perceber que dar ordem para qualquer matéria vai acontecer. Aí você fala, não é possível. Vocês querem aprender um código lá de Gênesis assustador? Porque eu falo assim, ó, repete isso. Aí a pessoa não repete. Eu miro nela de novo e falo, só você repete. Porque fala tem poder. Deus criou as coisas com colher de pedreiro, com a mão, com o pé, com a boca. Lá em Gênesis está escrito, e Deus disse, haja luz, e houve luz.
Sabe o que significa isso? Lava seu cérebro e abra essa boca só para construir coisa. Abra essa boca para fazer pergunta. Não seja para amaldiçoar ninguém, porque você dá conta de amaldiçoar. Quantos pais amaldiçoam os seus filhos? Porque não entende o poder que uma palavra tem. Irmão, estou falando que não vai dar certo porque está na cara dele. Não, ele não vai dar certo porque você é pai dele. E se você fosse um treinador dele, esse menino ia dar certo. Ele não tem a inteligência que o outro tem, mas ele pode usar a lei do esforço. Eu amo quando alguém fala, mas você é inteligente demais. Eu falo assim, eu duvido que você acorda mais cedo que eu. Aí a pessoa fala, o que tem a ver? Não, eu não terminei não. Eu duvido que você dorme mais tarde que eu. Mas não estou entendendo, eu estou falando que você é inteligente. Eu duvido que você leu mais livro que eu. Aí a pessoa fala, você não vai parar não? Não. Eu duvido que você conectou com mais gente que eu. Eu duvido que você investiu mais estudando que eu. Eu duvido que você ressignificou mais coisas que eu. Agora eu duvido uma coisa. Eu duvido que o meu QI seja maior que o seu. A pessoa fica doida. Não fica chateado comigo não, tá? Meu QI é normal. Eu vejo tanta gente, você é a salvação desse século. Eu falo, vá cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque o QI é normal, de verdade. Meu QI é normal. Eu queria que fosse igual ao do Einstein, mas não teve jeito. Agora meu QI é alto. Para achar para rachar um coco comigo é complicado. Como é que é isso? Vamos aí. Nós vamos sair no racha emocional. Eu estou esperando chegar. Sabe por quê? Porque isso é treinável. Isso cresce de forma cavalar dentro do seu cérebro. Só de você entender cada um desses pontinhos e treinar. Porque saber na teoria não vai mudar nada. Nada. Então o que eu comecei a perceber? Vale 10 vezes mais o que é do que o QI. O QI é sobre as suas tomadas de decisão. Só que se no seu QI você for uma pessoa apegada, não adianta ter super inteligência. Não vai mudar nada. Aí no meu QI eu sou desapegado. Eu consigo tomar a decisão mais rápido. Olha que interessante. Quem aqui, sempre que vai comprar um negócio, sempre fica indeciso? Levanta a mão. Isso é burrice emocional. E há quem diga que quem ri disso é pior do que quem é confuso. O que você vai fazer? Vocês que têm esse espírito de confusão, né? Você pegar alguém que é espiritualizado e fala, isso é demônio. E não é, sabe o que é isso aí? Apego. Você tem um apego em acertar sempre. Quem acerta sempre parou de aprender faz tempo. A gente aprende no erro. Ou no próprio, ou no erro de terceiro. Quer ser inteligente emocionalmente? Compre os erros dos outros. É por isso que a gente lê livro de gente. A gente está lendo livro, aí você fala, você errou nisso aqui? Eu não preciso de errar, eu instalo esse erro. Aprendi. Vocês entenderam ou não? Agora, se você não tem quem copiar, né, quem aprender, erre você mesmo. Né? Talvez você vai ficar só errando, mas vai aprender. Agora, quando você observa, eu não falei, vocês precisam saber disso. Quando você só acerta, a única coisa que se alimenta ou retroalimenta é só seu ego. Não tem um acréscimo de construção cognitiva na sua cabeça. Mas quando você erra, seu cérebro fala assim, peraí só um pouquinho, vamos fazer um balanço aqui. Aprendemos, vamos reposicionar esses tópicos aqui, agora pode seguir. Daí para frente você fica mais forte. Na inteligência emocional, é tão absurdo uma pessoa que carrega isso, que eu vou te falar. Eu fico caçando alguém para tomar tranco. Pode vir uma pessoa mais inteligente que qualquer QI, ela não consegue passar de 7 perguntas para mim, que eu frito o cérebro dela. Por quê? Porque você conseguir absorver impacto não é com a inteligência física, cognitiva, é com a emocional, é com a mente, é com o software. Se você não fosse na escola, você não ia aprender a fazer conta, ou se alguém não te ensinasse em casa. Se você também não fosse ensinado, você não ia saber ler, você tem que saber disso, você não ia ler. Falar, você ia dar conta e correr também, sem ninguém te ensinar. Mas ler você não ia, sabe por quê? Porque é um código que tem que ser interpretado, a leitura. As frases, a gramática, é tudo codificado, você não ia aprender in natura, mas falar você ia falar. Você ia falar o que você ouve de alguém. Então, não valorize tanto esse tal do QI, que o inglês inventou essa expressão. Agora, o QE é forte. Mas